A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana Política com André Pinotes Batista, deputado do Partido Socialista, Bruno Dias, deputado do PCP e Nuno Carvalho, deputado do PSD. Nesta edição em horário diferente, apenas esta terça-feira, uma vez que ontem, na segunda-feira, não foi possível por todos os participantes estarem no debate na Assembleia da República sobre o Orçamento de Estado. Esse debate continua hoje, esta terça-feira, mas foi possível encontrar aqui espaço para nos podermos reunir e estamos então reunidos e temos três temas para o programa de hoje. A privatização da TAP, que o Presidente da República vetou e quer esclarecimentos. A negociação entre o Governo e os médicos, que está a decorrer também hoje. Será que vai haver acordo e será bom para o país? O Orçamento do Estado está em debate na Generalidade na Assembleia da República, como já referi, será também um dos temas que temos para o final do programa. Vamos ver também quanto à duração da edição de hoje, se vai até ao final ou se por força dos compromissos dos deputados que estão na Assembleia da República, se terá que haver alguma alteração. Começamos pela privatização da TAP e por Nuno Carvalho. Boa tarde, Nuno. Como é que vê esta posição do Presidente da República de não promulgar o decreto-lei do Governo sem primeiro serem prestados maiores esclarecimentos sobre a matéria? Muito boa tarde ao Francisco Rito, aos colegas de painel e naturalmente aos ouvintes. Em primeiro lugar, percebe-se as dúvidas que o Sr. Presidente da República tem, porque todos os portugueses têm. É difícil compreender aquilo que é o verdadeiro critério que é adotado pelo Governo neste processo de reprivatização. Ou seja, o que ouvimos da parte de António Costa ontem foi dizer que o preço não era o único critério, e até é aceitável que o preço não seja o único critério. Até o Governo até pode decidir vender a TAP por meia bagatela ou quase oferecida, se eventualmente quem ficar com a TAP for mais de acordo com os critérios que o Governo vier a definir, estes tais critérios estratégicos, porque quer que a TAP seja uma empresa que sirva o país de uma determinada maneira. Portanto, isso tudo é aceitável, é legítimo, sendo que nós naturalmente também podemos concordar ou discordar, mas é legítimo que o Governo fixe esses critérios. O grande problema é que nós neste momento não percebemos quais é que são. E, portanto, quer dizer, isto é um cheque em branco que o Sr. Presidente da República não pode dar em nome dos portugueses, que é isso que António Costa está a pedir, consegue obtê-lo no Parlamento por via da maioria absoluta, mas não é minimamente correto nem justo que peça isso aos portugueses, nem muito menos ao Sr. Presidente da República. E, portanto, é preciso perceber, de facto, o que é que o Governo quer fazer com a TAP, qual é o objetivo que tem e que existe para o futuro. E depois de entender isso, conseguimos perceber se quem é escolhido pelo Governo, de facto, cumpre esses critérios previamente estabelecidos. Até agora, o processo é demasiado opaco e cinzento para que se consiga perceber isso. A falta de clareza nestas ocasiões, como é óbvio, não se pode andar a brincar aos aviões. Isto tem que ser um processo mais sério, mais claro e mais transparente para não voltarmos a ter que enterrar tanto dinheiro dos portugueses como tem sido enterrado até agora. Bruno Dias, também uma primeira opinião sua sobre este processo e sobre a posição do Presidente da República. Sim, senhor. Olá, Francisco Alves Rito. Olá, Nuno Carvalho. O André ainda vai juntar-se também ao debate. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Esta situação da TAP levanta uma primeira observação que é, ao contrário do que alguns pensavam, isto agora não vai ser sempre a andar, não é um passeio no parque, está decidido, privatiza-se e acabou, e para quem achava que tudo o que fosse discussão política sobre estas opções era tempo perdido, ora, aqui está uma boa demonstração para que pensem de outra maneira. É, aliás, curioso que o PS tentou impedir a audição do ministro João Galamba na Assembleia da República quando o PCP fez essa proposta na Comissão Parlamentar. O PS chumbou com a maioria absoluta, mas o requerimento putestativo do PCP não deu hipótese e lá tivemos mesmo a audição com o ministro João Galamba sobre esta mesma questão
por iniciativa do PCP, e ficou muito óbvio, ficou muito claro que estas mesmas questões que estamos aqui a tratar sobre a garantia da continuidade do papel estratégico da TAP para o nosso país, não apenas na ligação às comunidades, a ligação entre o todo nacional, o nosso território, as regiões autónomas, o papel fundamental para a economia portuguesa com o valor acrescentado e com os milhares de empresas que são fornecedoras da TAP, o famoso hub de Lisboa. Como é que tudo isto se garante para o futuro? O Governo não conseguiu demonstrar, o Ministro não soube demonstrar, e 2 dias depois, por coincidência, ou talvez não, logo nessa sequência, o Presidente da República vetou o famoso decreto-lei do arranque da privatização. E isto vem demonstrar que as razões invocadas pelo Presidente da República para justificar o veto são em si mesmo a comprovação e a confirmação de que a defesa dos interesses nacionais são incompatíveis com a própria privatização e com este autêntico crime económico que a empresa, sendo privatizada, iria sofrer e que o interesse nacional iria sofrer. E, portanto, ainda ontem o Primeiro-Ministro, respondendo ao PCP, voltou a dizer que o que mais importa não é o preço, que o que mais importa é a defesa do papel estratégico da TAP. Bom, então é muito simples. É que, como nós temos sublinhado e como muito expressivamente ficou claro nos trabalhos da Comissão de Inquérito, só uma TAP pública, só uma TAP em mãos de todos nós, em mãos do setor público, está em condições de assegurar e preencher inteiramente o interesse público, salvaguardar os direitos dos trabalhadores, manter a empresa como instrumento de soberania e de desenvolvimento. A gestão pública, como eu tenho dito muitas vezes, é uma condição não suficiente, mas indispensável. Porquê é que não é suficiente? Porque depois é importante que a gestão pública coloque, de facto, a companhia ao serviço do interesse do país e que seja bem gerida, claro. Estamos à espera que André Pinotes Batista entre também a qualquer momento e depois vai estar condicionado, vai estar apenas parte do programa connosco, de forma que vamos tentar ouvi-lo logo, pelo menos sobre alguns dos temas da agenda de hoje e não apenas sobre um. Enquanto o André Pinotes Batista não entra, eu voltava a perguntar a Nuno Carvalho ainda sobre este tema. Já ouvimos várias versões quanto ao modelo. O Primeiro-Ministro diz que com o modelo que o Governo tem preparado será possível garantir o hub da TAP em Lisboa, e ainda ontem ouvimos o antigo Ministro das Infraestruturas, que tinha responsabilidades na TAP, Pedro Nuno Santos, a dizer que não será possível ter essa garantia. Quem é que acha que tem razão neste caso? Nuno Carvalho. Sim, eu naturalmente eu acho que, acima de tudo, que é interessante esta dicotomia entre Pedro Nuno Santos e António Costa, como se não estivéssemos a falar de um deputado que está na bancada do Partido Socialista. Agora, certo é que, independentemente disso entreter as hostes do Partido Socialista, a primeira coisa que era importante compreender era se a opinião do deputado Pedro Nuno Santos é uma opinião isolada ou se é a opinião também de outros deputados. Ou seja, se de facto, até dentro do próprio Partido Socialista, aquilo que está definido como posição da parte do Primeiro-Ministro não é uma posição que ela por si só também está enfraquecida. Mas não tenho dúvidas nenhumas que todos eles votarão a favor daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro indicar, por uma questão de disciplina, de voto, de coerência na participação do projeto político que governa o país, e aliás Pedro Nuno Santos já disse isso mesmo. Peço desculpa por interromper, mas entretanto temos também já connosco André Pinotes Batista e eu queria aproveitar ao máximo a disponibilidade do André, uma vez que vai ser curta, ele está precisamente na Assembleia da República e vai ter que fazer eu também vou ter que sair, portanto... uma intervenção. Pois, é verdade. Mas passamos já ao André, que ele não falou, não há problema nenhum, vamos a isso. Obrigado. André, bem-vindo, boa tarde. Estávamos a discutir a privatização da TAP, depois de o Presidente da República ter vetado o decreto-lei do Governo e de ter pedido mais esclarecimentos. Acha que esta posição do Presidente da República é positiva para o Governo? O Presidente da República diz que é um veto construtivo. Boa tarde,
Francisco, boa tarde a todos os ouvintes, muito particularmente um cumprimento especial hoje ao Nuno Carvalho e ao Bruno Dias. Nós estamos em pleno debate orçamental e os três temos estado envolvidos neste debate, o que torna o nosso programa de hoje ainda mais aliciante. Dizer que não tenho tido a oportunidade de ouvir as opiniões que me antecederam e, portanto, num exercício de total liberdade e sem condicionalismos, discordo da interpretação do Sr. Presidente, que se trata de um veto construtivo, até porque o Sr. Presidente podia, no caso dos esclarecimentos que considerou escassos, podia ter solicitado e insistido em mais esclarecimentos. Tenho a certeza que o Governo teria tido todo o gosto em facultar-lhe, mas o facto de não considerar o veto construtivo não quer dizer que não consiga perceber aqui uma oportunidade de esclarecer melhor os portugueses, uma oportunidade de clarificar algumas matérias, porque quem está na vida pública, quem está na vida política, tem sempre que encontrar na dificuldade uma nova oportunidade, e aqui parece-me importante. E parece-me importante sobretudo numa dimensão. A salvaguarda do interesse estratégico da TAP para Portugal parece não ter ficado devidamente clarificada na opinião pública e é de superior interesse que assim seja. Existe um equívoco que tem sido alimentado pela nossa oposição, sobretudo à direita, quando querem dizer que o Partido Socialista teve zigue-zagues, que é dizer que ignorar completamente as mutações que a realidade foi tendo. Um governo de direita que privatizou a TAP já sabendo que ia ser dispensado pela Assembleia da República, já sabendo que estava em gestões, tendo aliás já sido dispensado, para ser mais rigoroso, era um governo que colocou o Partido Socialista de então, que estava acabado de chegar, numa solução de ter que encontrar uma rápida resposta para mantermos o controle estratégico da TAP e o seu futuro e a importância para a economia nacional. Depois houve uma pandemia e a direita, quando quer dizer que houve um zigue-zague, faz um zigue-zague enorme de ignorar a maior pandemia do século. É evidente que foi necessária uma resposta e aquilo que a direita nunca respondeu, e desconfio que nunca responderá, era se teria despedido 12 mil trabalhadores, afetando 12 mil famílias numa altura de uma pandemia. Mas centrando na solução que temos agora em cima da mesa e aquilo que é a minha convicção, é importante aproveitar esta oportunidade para robustecer os mecanismos que vão garantir que a TAP continue a ser um ativo importante da nossa economia. O ex-ministro Pedro Nuno Santos, por diversas vezes, fundamentou e bem a necessidade da entrada de um parceiro privado da aviação, e não especuladores ou agiotas internacionais, mas um parceiro da aviação neste negócio, mas ao mesmo tempo que dizia, e eu sinto-me alinhado com essa reflexão do agora meu colega deputado Pedro Nuno Santos, de o Estado manter algum tipo de controle. Ora, portanto, quando nós estamos num cenário em que podemos ir de uma alienação total a uma alienação parcial, eu tenho que dizer com franqueza que não me sinto confortável com a alienação total do capital social da TAP, mesmo salvaguardando os 5% que ficariam sempre com os trabalhadores. Acho que isso não é suficiente, acho que é necessário aproveitar esta oportunidade para garantir que o Estado português tem pelo menos presença nos centros de decisão societários da TAP no seu futuro, independentemente do modelo em que ela venha a funcionar. Agora, quer-me parecer que nós estaremos melhor, teremos uma TAP mais robusta e a nossa economia terá ganho com isso se salvaguardarmos o hub e tivermos um grande parceiro da aviação que trabalhe connosco, uma realidade que aliás acontece um pouco por todo o mundo. Não estarei absolutamente alinhado com todo o meu grupo parlamentar, com todo o meu governo, mas faz parte também da nossa liberdade, até porque não era matéria de programa de governo este assunto em particular, e manter-me fiel a isto. Uma alienação parcial da TAP parece-me uma coisa compreensível, e se o parceiro de aviação for bom no setor para a expansão, até desejável, a alienação total sem salvaguarda da posição do Estado, sem check and balances, parece-me perigosa. Vamos ver como é que as coisas evoluem no próximo tempo. Não julgo que o veto tenha sido construtivo, mas julgo que o veto nos vai dar aqui a oportunidade de refletir e maturar a decisão, e é neste campo que me posiciono. André, mas o antigo ministro Pedro Nuno Santos dizia ontem que, uma vez feita a privatização e com a maioria do capital social alienado, que não é possível ao Estado português garantir que o hub da TAP em Lisboa será preservado. Quando fala então em ser positiva a privatização parcial da TAP, está a dizer que teria que ser para apenas menos de metade do capital, ou acha que pode haver mecanismos que garantam esse poder de decisão ao Estado português, mesmo com o novo acionista maioritário a ter a maioria do capital?
Sobre essa matéria eu disse, mas vou aprofundar o raciocínio. É importante, aliás, é indispensável na minha visão que o Governo da República Portuguesa continue a ter uma posição nos centros de decisão da sociedade gestionária, que continua a ter nos vários órgãos de decisão a capacidade de poder votar, de poder decidir, de poder votar, de poder influenciar. Ora, como tal, a alienação total, na minha perspectiva, não seria o caminho mais desejável. Estou num programa com o Bruno Dias, eu não tenho por hábito nem por educação usar de desinformação ou mudar de opinião de um dia para o outro. O Bruno Dias ouviu-me várias vezes dizer isto na Comissão de Economia e não é só uma questão de não me ficava bem dizer o contrário, é que estaria a contradizer aquelas posições que eu próprio fui defendendo nos últimos anos e, portanto, não tenho nenhum problema em estar alinhado nesta matéria com a reflexão que fez o ex-ministro Pedro Nuno Santos, porque, de facto, foi aquilo que nos últimos anos nós fomos seguindo e parece-me que faz um equilíbrio entre duas dimensões. Eu não consigo responder, nem acho que isso seja a forma de abordar o assunto, se trata de 51%, 49%, 30%, e é por isso que eu tenho esta visão de que temos que ter uma posição acionista ou mecanismos que salvaguardem o nosso poder de decisão, de votos, de vetos. Agora, não me parece que num momento em que vamos negociar, isso seja prudente estar a dizer se são 51, se são 49, tenho a certeza que zero não podem ser, ou que zero não devem ser. E, portanto, nesta matéria em particular, o equilíbrio que considero virtuoso é a entrada de um parceiro privado do setor da aviação, mantendo o Estado português uma posição, seja de 51% ou de 49%, mas que lhe permita ter uma voz ativa nos centros de decisão da empresa, venha ela a assumir a metodologia que vier a assumir. Nestas coisas nós temos que ser fiéis aos nossos princípios e não podemos ir apenas a reboque daquilo que vai acontecendo em cada momento, e o Partido Socialista é um partido que tem muito orgulho em dar liberdade de reflexão aos seus membros, mesmo dentro do grupo parlamentar, e como tal, esta é a visão que eu tenho, vincula-me a mim e apenas a mim, mas é coerente com aquilo que tem sido também a minha intervenção na Comissão de Economia nos últimos 7 anos, e não poderia ser de outra forma. O Nuno Carvalho há pouco estava a falar, quando chegou André Pinotes Batista. Peço desculpa por ter interrompido o Nuno. Hoje temos os três todos um pouco sobre brasas, devido ao facto de estarem a participar no debate sobre o orçamento na Assembleia da República e precisarem de fazer intervenções, ou pelo menos estando de prevenção para esse fim. Nuno Carvalho, pode concluir o que estava a dizer? Eu tinha-lhe perguntado quem é que achava que tinha mais razão relativamente à possibilidade de o Estado manter algum poder de decisão sobre a TAP, se acha que é o Primeiro-Ministro, que diz que o hub será garantido em Lisboa, ou se é o Ministro Pedro Nuno Santos, que diz que, uma vez feita a privatização, isso não será possível garantir. Pode concluir, Nuno. Muito obrigado e naturalmente foi muito oportuno ouvir o André Pinotes Batista, que ainda não tinha intervido sobre esta matéria, e só muito rapidamente para concluir e dizer que, ao fim e ao cabo, isto que parece é aquele velho ditado: em casa que não há pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão. E de facto aqui toda a gente parece ralhar um pouco uns com os outros, dentro daquilo que é a casa do Partido Socialista, mas não se consegue perceber quem tem razão, porque não se consegue perceber qual é a estratégia. Eu confesso que eu consigo discordar com clareza de Pedro Nuno Santos, porque consigo perceber com clareza aquilo que ele defende para a TAP. Eu consigo entender. E consigo discordar. E consigo dizer em que é que eu discordo. A grande dificuldade que todos nós neste momento temos é a incerteza daquilo que António Costa quer fazer com a TAP. Ou seja, nós não sabemos se de facto ele quer privatizar com a TAP, mas com um grau de compromisso de tal forma elevado que essa privatização, na prática, resulta em conseguir garantir tudo aquilo que é uma visão de uma TAP pública e de serviço público para o país. Algo que, quer se queira, quer não é totalmente compatível. Eu estou de acordo com Pedro Nuno Santos, não é totalmente compatível com o processo de privatização, porque um privado tem sempre os seus interesses para defender. Só que o grande outro ponto que António Costa não explica é que ele afirma que quer, de facto, retirar este fardo financeiro que custa milhares de euros aos portugueses e, nesse caso, privatizar a TAP. Só que não há como fazer este equilíbrio, este maravilhismo de conseguir privatizar a TAP desta forma em que o encargo financeiro sai do bolso dos portugueses e, ao mesmo tempo, a TAP segue um rumo exatamente igual àquilo que o governo quer. O rumo que a TAP vai seguir
pode ter orientações, pode ter linhas, pode ter balizas, mas nunca pode ser a régua e esquadro definido pelo governo, porque isso não é uma empresa privada, isso já será uma empresa pública. Nesse aspecto, a contradição que Pedro Nuno Santos aponta tem razão. E quem tem que dar explicações até agora é António Costa. Nós não percebemos o que é que o governo quer fazer. Nem nós, nem o Sr. Presidente da República, e aparentemente, se calhar, com todo o respeito para o André Pinatos Batista, eu acho que a maior parte dos deputados do Partido Socialista também não perceberam, sinceramente. Mas um dia essa explicação há de vir, provavelmente quando agora, nos próximos tempos, o governo tiver que voltar a encher um diploma, vai com certeza fazê-lo com um pouco mais cuidado para percebermos, afinal, qual é o rumo que quer definir. Bruno Dias, foi até agora o que falou menos sobre este tema e depois do muito que já aqui foi dito, presumo que ainda queira acrescentar alguma coisa. E podem imaginar que eu tinha muita coisa que gostava de dizer, mas vou dizer pouco para pouparmos tempo. Há 3 coisas que eu me estou aqui a lembrar. A primeira, uma coisa que o ministro João Galamba disse quando esteve cá a semana passada, nas vésperas do veto do Presidente da República, é muito interessante, porque o ministro João Galamba disse: a TAP é das poucas empresas no mundo companhia aérea de bandeira independente. E naturalmente nós tivemos que dizer ainda, mas vai deixar de ser, porque a partir do momento em que fica integrada num grupo, a partir do momento em que fica como companhia subsidiária de uma companhia multinacional ou transnacional, esse caráter de companhia de bandeira independente deixa de existir. E isto é muito simples. Nós olhamos para o que se passou na PT, olhamos para o que se passou na Simpor, olhamos para o que se passou nas empresas que foram privatizadas. Umas deixaram de existir, por isso simplesmente fecharam as portas. Outras, que era o que ia acontecer com a TAP, se tivesse continuado em mãos privadas, deixava de existir. Outras perderam claramente a sua orientação estratégica nacional e passaram a cumprir orientações e ditamos a partir da casa-mãe, e veja-se a estrafolhice e a desgraça que tem sido a gestão da PT, que é uma empresa tão importante para o país. Em segundo lugar, nós ainda agora ouvimos o Nuno Carvalho falar do fardo para os contribuintes portugueses que representa a TAP. Bom, a TAP, por causa desta reestruturação que foi imposta justamente por aquelas situações que foram deliberadamente provocadas na gestão da TAP ao longo dos anos e que criaram de facto aquele buraco que foi agora preciso resolver, essa reestruturação forçada e quanto a mim desnecessária do ponto de vista estratégico, o que era preciso era resolver problemas que tinham sido criados ao longo do tempo, mas isso veio trazer aquele pagamento que foi preciso para capitalizar a companhia, os tais 3.200 milhões de euros. Mas há uma pergunta que fica no ar e que ninguém me consegue responder, que é, então como é que se explica que agora que desde 1997 que a TAP não recebia um cêntimo do Estado. Agora, com esta reestruturação que foi decidida pelo Estado, há este pagamento e esta capitalização. Pagamos isto tudo e vamos entregar a TAP a preço de saldo, cheia de dinheiro, capitalizada e com a capacidade económica e financeira de investimento para o futuro. Isto é um crime. E, em último lugar, queria partilhar convosco, acho que nunca contei aqui esta história que se passou na Comissão de Inquérito, é que no relatório da Comissão de Inquérito, no relatório ficou escrito pela deputada relatora esta frase muito interessante: a grande divergência política diz respeito à alienação do controle estratégico da empresa. O Partido Socialista sempre defendeu que o Estado deve deter a posição de maior acionista da TAP, SGPS, face ao papel determinante da empresa na projeção internacional de Portugal. Ora, perante isto, eu propus uma alteração, nós propusemos uma alteração ao relatório, que era onde se dizia o Partido Socialista sempre defendeu, ficasse escrito o Partido Socialista às vezes defendeu, que o Estado deve ter a posição de maior acionista. A proposta foi chumbada, continuou escrito que o Partido Socialista sempre defendeu. Ora bem, isto não é verdade nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Pelos vistos, a partir do momento em que o Governo decide a venda da maioria do capital acionista da TAP,
esta coisa do papel determinante da empresa e a posição de maior acionista, lá vai na enxurrada, mas, porque há sempre um mas, estes últimos dias demonstraram que, mais uma vez, isto não são favas contadas, há muita água para correr debaixo da ponte e nós podemos mesmo ter uma palavra a dizer enquanto povo, enquanto portugueses, e vale sempre a pena lutar. O Bruno Dias estava a dizer que a TAP vai ser vendida abaixo do preço, vai ser vendida a preço de saldo, abaixo do valor que o Estado português injetou na companhia, que agora, segundo as suas palavras, está capitalizada. Sobre o preço, as avaliações e as indicações públicas que são conhecidas é de que o valor deve rondar os 1.000 e qualquer coisa milhões de euros. Acha que é mesmo por este valor que a TAP vai ser vendida e que não pode valer mais? Para já, não me espanta que seja por um valor desse género. É a história trágica do nosso país em matéria de privatizações, é estar a desmantelar o país e a vender às peças, tipo sucata, é um escândalo. Creio que em todos os setores, desde a banca, setor financeiro, telecomunicações, os correios, a indústria, tem sido uma tragédia a sequência de privatizações. O dinheiro, autênticos trocos, estou a dizer trocos porque em poucos anos estas empresas ficam pagas para quem as comprou. Já estão a receber o retorno há muitos anos. E até quero dizer uma coisa, se fosse 10 vezes mais, continuava a ser um crime, continuava a ser barato. Portanto, não é aqui uma questão do dinheiro que entra nos cofres do Estado, se for mais alto. Porque o problema aqui é que para já é vendida a preço de saldo, mas mesmo que fosse vendida a preço muito mais alto, esse preço muito mais alto continuaria sempre a não compensar a perda para o país que são estes negócios ruinosos. Nuno Carvalho, para terminarmos sobre este tema da privatização da TAP, o que é que lhe parece o valor que tem sido falado publicamente? Sinceramente, eu acho que nós não temos como nos pronunciar sobre o valor quando nós não sabemos o que é suposto gerar para o país. É difícil, porque não é assim que se valoriza apenas uma empresa com a dimensão da TAP, que é estratégica para o país. E, portanto, eu acho que isto faz parte do erro, não é? Nós dizemos que a TAP vale 3 milhões ou vale 3 euros, pode significar que ela pode ser vendida por muito pouco, por via das contrapartidas que um privado tem que assumir face àquilo que o governo acha que é fundamental estratégico para o país. Ou pode ser vendido por muito dinheiro que alivia o bolso dos portugueses e o governo não se chateia mais com a TAP, nem os portugueses se chateiam mais com a TAP, e um privado gera a TAP e gera de forma rentável e naturalmente que também serve os interesses do país do ponto de vista daquilo que são alguns fatores económicos, como por exemplo o caso do turismo, mas se calhar não será de acordo com aquilo que o governo quer. Portanto, este montante, seja este ou seja outro qualquer, como disse o senhor, ainda por cima com as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, quando diz que não é o valor que interessa, sinceramente, eu fico completamente confuso. Dá-me a ideia que o Sr. Primeiro-Ministro já tirou a toalha ao chão no que respeito ao dossiê da TAP há muito tempo e que está à espera para ver se alguém diz o que é que tem que ser feito, porque eu acho que ele próprio não sabe. E com isto passamos a um segundo tema. Posso dizer Sim, rápido, Bruno. Só para dizer que há uma coisa, de tudo isto que a gente está a dizer, há uma coisa que é óbvia e indesmentível. É que aquilo que o governo quer, de lá por onde der, é desfazer-se da TAP. E isso é que é uma desgraça. O PSD-CDS vendeu a TAP por 10 milhões na altura. E depois o governo deu 55 milhões para o senhor se ir embora, lá o Nilman. Mas neste caso, com mais dinheiro ou com menos, este crime está a ser feito porque há uma opção política determinada. De lá por onde der, o governo quer desfazer-se da TAP. E isso é que é o crime. Passamos então a um segundo tema. Os sindicatos dos médicos estão a negociar com o governo para evitar aquilo que, nas palavras do CEO do Sistema de Saúde, Fernando Araújo,
podia ser o pior mês de sempre, este mês de novembro, na história do Serviço Nacional de Saúde, em mais de 40 anos. As negociações já decorrem há alguns dias e ontem mesmo os sindicatos diziam que é possível um acordo, mas mostravam também que ainda há distância entre as duas partes. Começava por Nuno Carvalho, uma vez que também estará pressionado pelo tempo. Nuno Carvalho, acredita que vai ser possível ao Estado, neste caso ao Governo, mais diretamente, chegar a acordo com os sindicatos e que esse acordo pode ser bom para o país? Eu acho que o Governo tem que chegar a acordo com os sindicatos dos médicos, mas também não pode excluir os enfermeiros, não pode excluir os professores. Quer dizer, há aqui uma guerra que neste momento está a ser feita, está a ser travada por um conjunto de classes com o Governo, em que pelo menos algumas questões têm que ficar resolvidas. Nós há bem pouco tempo discutimos aqui a questão dos professores, até por fruto daquilo que foi proposta também do PSD na altura de facto procurar ter aqui uma recuperação de tempo de carreira em 5 anos, e hoje estamos aqui a falar dos médicos, e amanhã podemos falar dos enfermeiros e depois dos oficiais de justiça e depois dos polícias, porque o ponto é este, alguns destes temas têm que começar a ficar resolvidos. É verdade, tem que haver um equilíbrio entre as diferentes carreiras, mas o que parece é que não há equilíbrio que esteja estabelecido com ninguém. Em particular, aqui no caso da saúde, a situação atinge um fator crítico que neste momento ninguém consegue compreender de como é que ele consegue chegar até aqui, até este momento, porque o discurso do governo é que fazem-se mais consultas, presta-se que a produção do Serviço Nacional de Saúde aumentou e que está cada vez melhor. E os profissionais da saúde, por outro lado, dizem: pois, mas nós estamos com uma subcarga de horas extras que não é normal, que não é humano, que não podemos aguentar mais. E o que é certo é que o que nós vemos é que o Governo fala da capa aliás, parece que os profissionais de saúde falam da capa e que o Governo quer responder olhando para a contracapa. É o mesmo livro. Podemos olhar de duas formas diferentes. E eu acho é que o Governo tem que começar, de facto, aqui a virar a página e entrar no mesmo passo que os profissionais de saúde, porque eles são fundamentais para resolver um dos grandes fazeres que nós temos neste momento a nível de serviço público em Portugal, que é precisamente no Serviço Nacional de Saúde. Isto é algo que, no atual contexto, em que nós assistimos um país que tem mais 52% da classe trabalhadora a ganhar menos de 1.000 euros, e estas pessoas não têm, na sua esmagadora maioria, capacidade para recorrer ao privado para poderem ter acesso a serviços de saúde. E, portanto, nós temos os portugueses que não conseguem, que são a sua esmagadora maioria, recorrer ao privado, reféns da competência do Governo nesta matéria. E o Governo não está a ser competente como lhe é exigido. Tem que desatar o nó sobre esta situação e tem que dar uma solução. O presidente do PSD até falava daquilo que era um pacto, e não é um pacto partidário, é um pacto a nível daquilo que é o país, de todos aqueles que são necessários para resolver este problema e que se conseguisse estabelecer um caminho que fosse dado passo a passo. E o que parece que está a ser feito é que o Governo quer procurar uma solução que permita aguentar as coisas mais algum tempo, como tem feito até agora, e não procurar uma solução mais estrutural para o futuro, seja ela qual for. Se o Governo quer ir só para o público e não ter parcerias com IPSS nem com privados, então que o faça, mas tem que o fazer. Não é a visão nem o modelo que o PSD concorda, mas alguma visão e algum modelo tem que ser executado. E o impasse resulta nisto. São filas e filas e filas, são pessoas que não são atendidas, e quando são, é com este sacrifício absoluto e extremo da parte dos profissionais de saúde. Eu creio que aquilo que foi o anúncio feito pelo CEO do Serviço Nacional de Saúde, assim designado, de facto é algo que eu não consigo compreender. Quando diz que vamos passar pelos piores períodos de sempre no Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, nós não podemos ter as pessoas que têm a principal responsabilidade e que têm os instrumentos na mão para poder evitar que isto aconteça, falar como se estivessem completamente alheios a isto. Ou seja, fazer avisos à população como se eles não fossem os primeiros com os instrumentos para resolver e para evitar estes problemas. Parece que há um precipício que os médicos é que estão a forçar, e os enfermeiros e os profissionais de saúde é que estão a forçar o país a ir para este precipício e a ir para este abismo. E não é. Tem que haver uma ação da parte do Governo. E a postura tem que mudar. E eu, sinceramente, não consigo compreender como é que o Governo continua a insistir nisto.
acha mesmo que o país ouve as palavras do Primeiro-Ministro e não vê a realidade do país. São duas coisas bem distintas. E, neste caso, as palavras do Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Saúde têm que estar mais concordantes com aquilo que é a realidade do país. Caso contrário, os problemas vão ficar na mesma e vão se agravar. Bruno Dias, e como é que tem assistido a estas negociações entre o Governo e os sindicatos dos médicos? Estamos a assistir a estas negociações, todos nós, quem tem já uns anos disto, né, mesmo que não sejam muitos, mas a gente diz logo, nós já vimos este filme. Né? Nós já vimos este filme. Isto é a típica situação que o Governo está a fazer, aquilo que nós costumamos chamar de empurrar com a barriga. Se houvesse vontade, nós já vimos, vamos lá ver se a gente se entende. Nós já vimos, todos nós, e lembramos-nos de uma ou de outra situação, quando o Governo quer resolver as coisas rapidamente, resolve rapidamente. Nós já vimos este Governo a decidir coisas muito depressa e a resolver questões muito depressa quando queria. E neste caso, se todo este processo se está a arrastar desta maneira, se este zigue-zague, esta jogada de lumbrando esta atitude, esta atuação do Governo junto dos profissionais, e isto é verdade aquilo que o Nuno dizia agora, é que tanto é assim com os médicos, como é com os enfermeiros, todas as profissões, técnicos superiores, assistentes operacionais, toda a gente que trabalha no Serviço Nacional de Saúde, assim como noutras carreiras da administração pública, está a ser desrespeitado numa postura provocatória por parte do Governo. E quando os trabalhadores lutam pelos seus direitos, pelas suas condições de trabalho, estão também a lutar pela defesa do Serviço Nacional de Saúde e pela atratividade das carreiras do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, eu não quero voltar aos manuais da história, mas foi precisamente no tempo do fascismo, no tempo da ditadura, com o chamado documento Relatório sobre as Carreiras Médicas, que o movimento que se gerou no setor da saúde em Portugal, que com o 25 de Abril depois, veio a dar origem à caminhada que trouxe a criação do Serviço Nacional de Saúde. Então, e agora, 50 anos depois, voltamos à mesma? Ou seja, as carreiras médicas, pelas piores razões, voltam a estar em cima da mesa como fator de discussão quase existencial do Serviço Nacional de Saúde. E o diretor executivo, o dito CEO do SNS, vem fazer o quê? Uma declaração de falência? Uma espécie de descargo de responsabilidade, descarte de responsabilidade como aqueles ofícios que são assinados pelos diretores de serviços e por outros profissionais a dizerem que não conseguem gerir e garantir o cumprimento das missões destes serviços. Ou seja, estas medidas que são anunciadas vêm demonstrar que o dinheiro que está a ser apresentado, o maior orçamento de sempre, as verbas mais substanciais para a saúde, na verdade estão a alimentar o negócio dos grupos económicos da doença, como nós temos dito. E agora também voltamos a lembrar. Passam agora 2 anos da discussão do Orçamento de Estado na altura, em 21, o Orçamento para 22, e se naquela altura o PS não tivesse recusado as propostas que fizemos da parte do PCP em várias áreas, mas em particular na saúde, nomeadamente nos incentivos e nas medidas para investir no Serviço Nacional de Saúde, investir no SNS, não é meter dinheiro para contratar aos privados, fixar profissionais no SNS. Então, os 2 anos que o Governo agora diz que precisa para resolver o problema dos serviços, já tinham sido resolvidos. Era uma questão de não terem recusado e não terem forçado a situação que depois veio a acontecer. Nós, na altura, dissemos, pelos vistos, não queriam soluções, queriam eleições. Ganharam a maioria absoluta, mas os portugueses estão a perder na saúde todos os dias. Ainda sobre estas negociações, Bruno, até porque o Nuno Carvalho já saiu,
queria fazer-lhe só mais uma pergunta sobre a saúde e depois sobre o último tema que tínhamos em agenda, sobre estas negociações entre o Governo e os sindicatos. Em concreto, o que se tem falado é de os sindicatos pedirem 30% de aumento dos salariais. O Governo, a última proposta que se conhecia estava nos 5%, por um lado. Por outro lado, os sindicatos querem a redução para as 35 horas semanais de trabalho. Parece que nesse capítulo o Governo admite aceitar, mas queria fixar resultados ou fixar metas de produtividade. Isto parece que é exigível, ou seja, é defender o interesse do Estado se for aceite a redução do horário dos médicos, impor ou pedir que cumpram alguns resultados quanto à produtividade? O problema é quando nós falamos da saúde das pessoas como se fossem uma fábrica como se o Serviço Nacional de Saúde fosse uma fábrica de enchidos. Ou seja, nós metemos a linha de montagem a trabalhar e depois, e quem diz fábrica de enchidos diz outra fábrica qualquer. Quando a linha de montagem está a trabalhar, não é? E os trabalhadores os operários têm de acompanhar o ritmo, podem depois sair de lá rebentados ao fim do dia, com doenças profissionais, com as tendinites, já sabemos. Os profissionais de saúde podem não ter tendinites, alguns têm, seguramente, mas estão naquilo que se chama o burnout. O que é o burnout? É chegar ao fim de uma carreira precocemente, com um esgotamento total das suas, não só da sua motivação, das suas forças e até da sua saúde. Os profissionais de saúde estão confrontados, e aqui em todas as profissões, digamos, todas as carreiras, estão confrontados com uma situação de estado de exceção permanente. Ou seja, não há uma normalidade, não há essa normalidade da produtividade que falamos agora no abstrato. É completamente impossível nos centros de saúde, nos hospitais, nas urgências, nas consultas externas. Aquilo que nós hoje verificamos por parte de enfermeiros, por parte de médicos, por parte de lá está, todas as profissões do SNS, hoje em dia estão numa situação em que é preciso, acima de tudo, um investimento, quer em mais profissionais, mais pessoas que têm de entrar e estancar esta saída, esta hemorragia autêntica de pessoal altamente qualificado, pessoal experiente em todas as áreas. É preciso acabar com esta saída e é preciso promover a entrada e a permanência de trabalhadores, de profissionais nas várias áreas. E criar uma capacidade de gestão, uma autonomia de gestão e uma possibilidade de estabilizar esses serviços, e então aí a produtividade aparece. Isto não é a contagem como se fosse com um taxímetro, a ver quando é que o médico se despacha e manda embora o doente para vir o próximo. E quem nos está a ouvir provavelmente poderá ter histórias para contar. Não sei se aqui, entre nós, eu podia contar, mas não vou. Mas quem nos está a ouvir, seguramente que sabe do que eu estou a falar, quando esta coisa da produtividade tantas vezes foi tratada da pior maneira, em que os doentes parecia que estavam numa porta giratória, entra e sai logo a seguir, porque tem que vir o outro depois, e isto não é produtividade. Não é a questão quantitativa, não é a questão da velocidade, não é a questão do despachar as pessoas, que é o que hoje está a acontecer pelas piores razões. Então, criar essa lógica de uma maneira quase estruturada, formal, oficial, então era o pior que podia acontecer. Mas isto é uma opinião sobre a perspectiva que está colocada hoje em dia sobre o próprio conceito de produtividade dos serviços públicos em geral. A produtividade no sentido positivo que possa existir no nosso pensamento é algo que virá com o investimento a sério e com a opção de valorizar de facto o trabalho e as condições de funcionamento, neste caso, do Serviço Nacional de Saúde.
Bruno Dias, para terminarmos o programa de hoje, até porque André Pinotes Batista saiu logo quase ao início e o Nuno de Carvalho também já teve que sair. Eu recordo aos ouvintes que tudo isto é porque está a decorrer o debate do Orçamento do Estado na Assembleia da República e os nossos participantes, sendo deputados, estão nesses trabalhos. O Bruno Dias também está na Assembleia da República e o Orçamento de Estado é precisamente o último tema que tenhamos em agenda. Já discutimos aqui esse tema quando o orçamento foi apresentado pelo ministro Fernando Medina. Eu agora ia perguntar-lhe sobre o debate que está a decorrer desde esta segunda-feira, hoje é o segundo dia, o debate na Generalidade. Que notas é que quer partilhar connosco? Sim, como o Francisco Alves Rito estava agora a dizer, quer o Nuno Carvalho, quer o André Pinotes Batista, têm as suas intervenções neste segundo dia do debate orçamental na Assembleia. No meu caso, a participação, a intervenção aconteceu ontem, no primeiro dia, no debate com o Primeiro-Ministro, e também é por essa razão que os outros participantes do debate tiveram que ir já para o plenário e eu ainda posso continuar aqui mais uns minutos, mas posso adiantar aquilo que me parece que é o dado mais preocupante deste orçamento. É que este orçamento, tal como está apresentado pelo Governo, vem acentuar o caminho que está colocado no nosso país hoje em dia de uma transferência de riqueza, transferência de recursos gigantesca, da riqueza produzida pelo trabalho, pelos trabalhadores, para os rendimentos do capital e dos grupos económicos. Porquê é que eu digo isto? Só nos primeiros meses deste ano, os principais grupos económicos acumularam lucros de 25 milhões de euros por dia. 25 milhões por dia. E quando o Governo apresenta aquela conversa de que este é o orçamento maior de sempre e que são os maiores aumentos de sempre e que é o maior investimento de sempre, etc, etc, etc. O problema é que aquilo que nominalmente, ou seja, aquilo que no papel possa aparecer como um grande aumento salarial ou de prestações sociais, etc., é um aumento salarial que, embora numericamente pareça grande, não chega para as necessidades que as pessoas têm. Não chega. Não basta nós fazermos propaganda com aumentos nominais dos salários, das pensões de reforma, quando depois nós sabemos que o aumento das rendas da casa é o maior dos últimos 30 anos, quando nós vemos que, mesmo na prestação da casa por parte dos bancos, estão a ganhar com o aumento das taxas de juros e as pessoas são confrontadas com aumentos insuportáveis na prestação que têm de pagar, quando os bens essenciais continuam a aumentar. Isto é muito interessante, quando falam em estatísticas e anunciam ainda hoje, em relação à inflação, que há uma diminuição muito grande da inflação. O que é uma diminuição muito grande da inflação? É que os preços continuam a aumentar. Não aumentam tanto como antes, mas continuam a aumentar. A aceleração sendo menor, a trajetória é a mesma, é do aumento dos preços, e especialmente nos bens e serviços essenciais. Estamos a falar da alimentação, que as pessoas que têm rendimentos mais baixos, as pessoas que têm as pensões de reforma e os salários mais baixos, para onde é que vai o dinheiro? É para a farmácia e para a comida. E a comida, não é? Os alimentos têm tido um aumento brutal que ainda não inverteu. Ora, quando o Orçamento de Estado aponta precisamente no sentido de continuar a perda de poder de compra e avança no sentido de borlas fiscais para grupos económicos, e a questão da habitação ficou muito evidente essa mesma situação. Estamos a subsidiar os lucros, quer da banca, quer dos grandes proprietários e da especulação imobiliária. E nós não podemos deixar de observar isso. Na saúde, mais de metade do orçamento do SNS, falávamos há pouco relativamente à lógica do que se está a passar com os profissionais de saúde, mais de metade do orçamento do SNS vai para grupos privados. E esta transferência de dinheiros públicos para o poder económico privado
está a acentuar-se. As parcerias público-privadas rodoviárias continuam a aumentar face àquilo que estava previsto, e isto levanta uma injustiça fiscal, uma injustiça social, uma opção económica, não é? De política económica que transparece com este orçamento, que vem, lá está, deixar rédea solta àqueles que já têm muito. Acabam com a tributação extraordinária dos lucros da banca e da energia. E, no entanto, em nome de um excedente orçamental para fazer brilharetes para os ditos mercados, para Bruxelas e a Comissão Europeia, o excedente orçamental que eles apresentam orgulhosamente é o outro lado da moeda das dificuldades e dos sacrifícios brutais que a enorme maioria, que a grande maioria do povo da nossa região e do nosso país estão a enfrentar, para que alguns ganhem cada vez mais. E com isto chegamos ao final do programa de hoje. Eu agradeço a Bruno Dias, acabou por ser o que conseguiu estar aqui mais tempo connosco, pelas razões que o Bruno já explicou. Fez a sua intervenção no debate do Orçamento de Estado na segunda-feira, que foi o primeiro dia, e hoje, no segundo dia, terça-feira, é a vez mais de Nuno Carvalho e de André Pinotes Batista, que ontem não falaram na Assembleia da República. Agradeço mais uma vez a Bruno Dias e também aos outros participantes, aos ouvintes. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para mais a Semana Política. Boa semana a todos. Até para a semana, um abraço. Obrigado. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira, às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.